que tu tens de Deus? Até onde tu conheces o poder de Deus? Até onde tu conheces o poder que há dentro de ti? Para pensar, será que nós conhecemos exatamente isso? Que o poder de Deus é grande dentro de nós? Será que nós entendemos a dimensão disso, desse poder de Deus? Será que nós conhecemos o nosso emocional? Será que nós nos conhecemos como realmente nós somos? Ou será que nós procuramos conhecer só aquilo que nós queremos conhecer de nós? E uma grande maioria das pessoas conhecem a si mesmo só naquilo que é a superficialidade, naquilo que elas não gostariam de ser tocadas. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de ser questionadas, e essas pessoas, quando são questionadas, elas levantam contenda, brigam, discutem, por causa que ela foi questionada. Até onde nós nos conhecemos? Até onde nós sabemos que o Senhor opera dentro de nós? Abre a tua Bíblia aí. E o maior conhecimento que tem, é isso que eu quero falar nesta noite, o autoconhecimento não de nós mesmos, mas o autoconhecimento daquilo que Deus faz na nossa vida. Será que nós temos essa dimensão do autoconhecimento daquilo que Deus pode fazer através da tua vida? Será que tu sabes o poder que opera dentro de ti? Será que tu entende isso? Muitas vezes nós não compreendemos isso, e muitas vezes o conhecimento que nós temos de nós mesmos, ele até nos afasta dos caminhos do Senhor, porque tem coisas que vai contrário àquilo que nós queremos, e aí nós acabamos nos distanciando um pouco de Deus. Abre a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Eu vou começar do verso primeiro para a gente entender um pouco aqui. Esse texto é conhecidíssimo, a igreja conhece esse texto. 1 Reis 19, primeiro diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses aqui letra minúscula, porque é ídolos, e outro tanto, se até amanhã, esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Ou seja, os profetas que Elias havia matado. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, e ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um símbolo e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do símbolo. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te serás o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes
aqui Elias. Nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu, nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, na Tua presença nós nos encontramos agora, Senhor, com o intuito de Te adorar, de bendizer o Teu santo nome e declarar, Senhor, que a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, este culto, Senhor, voltado somente a Ti, adoração a Ti, Pai. Derrama do Teu poder, da Tua unção, Senhor, porque cada um de nós, Senhor, precisa do conhecimento da Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa mente, que possamos ser tocados pelo poder da Tua palavra. Restaura a nossa vida, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que conhece cada um de nós, ó Senhor. Coloque essa palavra, Senhor, como uma semente que venha brotar dentro de nós, ó Pai. Derrama, Senhor, sobre nós chuva de bênçãos, ó Pai, e rega, Senhor, esta semente, Senhor, com a água, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te engrandecemos na beleza da Tua santidade, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus o Cristo. E é no nome de Jesus que nós Te louvamos, a Deus. Amém, amém e amém. Vamos lá, queridos, até onde nós conhecemos. Como é na tua mente aí o teu conhecimento? Não só o conhecimento de Deus, mas como tu te enxerga, como tu te vê. Muitas vezes nós temos um autoconhecimento de nós, daquilo que nós achamos que é bom, mas daquilo que nos prejudica, daquilo que é ruim para a nossa vida, daquilo que se torna um veneno dentro de nós, este autoconhecimento nós não temos. E quando chega normalmente a hora da gente fazer uma análise de quem realmente somos nós fugimos. Nós entramos numa caverna e ali nós colocamos a nossa vida escondida, não em Deus. Fugimos de Deus porque nós não queremos muitas vezes concordar com as Sagradas Escrituras, ou não queremos concordar que precisamos do autoconhecimento de quem nós somos em Deus, daquilo que nós precisamos para que nós possamos caminhar nesta terra. Qual a avaliação que tu fazes a respeito de ti mesmo? Qual o conhecimento que tu tens de ti mesmo? Elias, ele era dotado de um poder emanado de Deus, um poder extraordinário, profeta de Israel, onde não temia quase nada. Se Deus o mandava, ele ia. E ali ele faz um desafio no Monte Horebe lá, e com os profetas de Baal, ele destrói naquele dia 800, 900 profetas de Baal, homens que se curvavam diante de postes ídolos e adoravam deuses estranhos. E no meio destes profetas, falsos profetas, estavam profetas de Jezabel, que mantinha na sua casa para profetizar sobre a vida dela. E Elias dá cabo desses homens também. Olha só, um homem cheio da unção de Deus, ele destrói altares, ele destrói profetas, ele se levanta como voz de Deus naquela terra. E agora vem uma pessoa, uma mulher, e diz: olha, até amanhã, essa hora, que os deuses não me façam como tu fizeste com eles, se eu não te trouxer a cabeça. E naquele exato momento entrou o temor no coração de Elias. Quantas vezes nós tememos as coisas que nos acontecem? Quantas coisas que as pessoas falam e nós nos tornamos temerosos? Quantas pessoas se levantam para levantar calúnias ou coisa parecida contra nós, e isto nos afeta? Quantas vezes acontece? Quantas vezes pessoas colocam uma palavra contrária sobre a tua vida, e isto faz com que tu tenhas uma reação ao contrário daquilo que pede a palavra de Deus, e tu te encolhe e entra para dentro de uma caverna? Quantas vezes aconteceu isso? Eu quero te dizer que nesta noite é noite de mudança para este pensamento. Nesta noite é noite que tu vais
entender que tu é mais daquele que está falando a teu respeito, não daquela pessoa, mas do diabo que está usando aquela pessoa para falar algo contra a tua vida. Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas se levantam contra nós e muitas vezes nem elas próprias sabem que elas estão sendo usadas pelo inimigo. E muitas vezes usadas pelo inimigo, elas lançam uma palavra contrária. Presta atenção, Elias não estava lidando naquele momento simplesmente com uma mulher, mas ele estava lidando com um decreto que havia saído do inferno, porque aquela mulher lá, ela era de Baal mesmo, ela cultuava Baal, e ela traz uma palavra contrária à vida do profeta. E muitas vezes na nossa vida é assim, nós não temos o autoconhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Note que antes dele receber esta palavra contrária sobre a vida dele, Elias faz uma das orações mais curtas que tem na Bíblia. Ele só diz assim: Senhor, neste dia, responde a oração, cai fogo do céu, e ali caiu fogo do céu, em resposta à sua oração. Ele tinha o conhecimento do poder de Deus, mas o que ele não tinha era o autoconhecimento de quem ele era em Deus. E aí é que muitas vezes nós falhamos, porque daí nós olhamos para dentro de nós mensuramos o que podemos e o que não podemos fazer, mensuramos até onde nós aguentamos as coisas ou não aguentamos, mensuramos se isso me agrada ou se não me agrada, se eu gosto ou não gosto, e deixamos de lado o conhecimento de Deus. Preste atenção. O anjo do Senhor ali, o anjo do Senhor, e a Bíblia é bem explícita, o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, quem era? Será que não poderia ser Jesus de Nazaré naquele momento? Porque o poder de Deus, ele vem desde a criação do mundo e até os dias de hoje, e vai permanecer esse poder, mas a manifestação do Filho de Deus não havia chegado sobre esta terra ainda. E Elias é profeta do Antigo Testamento, mas aquele anjo vem ter com ele e lhe capacita de uma forma extraordinária, porque traz pão e água, e aquele alimento ali faz com que aquele homem caminhe 40 dias e 40 noites. Eu só entendo uma coisa: isso é alimento espiritual. E quando o homem é a mulher de Deus, ele consegue se alimentar do pão da vida. Quando ele consegue beber da água da vida, ele começa a se alimentar de um alimento e de uma bebida espiritual. E quando nós assim o fazemos, nós conseguimos caminhar nesta vida, ter uma trajetória nesta vida, e quando vem uma palavra contrária à nossa vida, jamais isso permanece no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos revestidos do poder de Deus. A palavra que Jezabel, e não esquecendo de uma coisa, o Espírito de Deus não se movia em todas as pessoas no Antigo Testamento. O Espírito de Deus se movia sobre profetas, sacerdotes e sobre reis. Era limitado isso. E quando Deus tinha que falar com uma nação, ele usava o profeta no Antigo Testamento. Hoje Deus fala de várias formas, inclusive através da tua vida, inclusive através da tua boca. Mas será que nós temos esse autoconhecimento? Que o Espírito de Deus operando dentro de nós somos instrumentos de Deus?
Então aqui me parece que nos dias de hoje tem um antagonismo aqui, quando um servo ou uma serva de Deus abre a sua boca para declarar algo contrário sobre a vida de alguém. Eu acho que está desconexa com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz vida sobre as pessoas. E se ele traz vida, a palavra que eu vou pronunciar é palavra de vida, e não palavra de morte, como fez Jezabel. Ela tinha um decreto de morte sobre a vida do profeta. O profeta tinha conhecimento do poder de Deus, mas ele talvez lhe faltou naquele momento o conhecimento de quem era ele em Deus. E a pergunta é essa: quem tu és em Deus? O poder de Deus que está sobre a tua vida, tu conhece, tu tens condições de avaliar este poder sobre a tua vida? Quem tu és em Cristo Jesus? Quem tu és na presença do Espírito Santo de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus nos toma, e aqui é bom lembrar que nós estamos na quinta-feira aqui estudando sobre dons espirituais, o mover do Espírito na nossa vida. Quando o Espírito de Deus, ele unge alguma pessoa ou escolhe alguma pessoa para colocar o seu dom, esta pessoa se move no poder de Deus. E se ela se move no poder de Deus, ela começa a descobrir quem ela é em Deus. Quando nós não estamos na habilidade do poder de Deus, e quando nós deixamos passar isso de lado, nós perdemos esse autoconhecimento de quem nós somos em Deus e começamos a olhar para o conhecimento humano, conhecimento da terra, conhecimento onde compara que eu sou melhor que o Claudemir melhor do que fulano, Claudemir é assim, Feridiano é assado, e aí nós começamos com o conhecimento daquilo que nós vemos e o conhecimento daquilo que nós enxergamos. O apóstolo Paulo nos adverte a respeito disso. Homem e mulher de Deus, ele tem que ter o autoconhecimento de quem ele é em Deus e o que ele pode fazer em Deus. Nota, queridos, que Deus, quando ele cobra aqui do profeta, ele come pão e bebe água. Ele caminha quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Agora, ele tinha uma missão para isso. Ele atingiu a missão dele? Não. Porque ele se sentiu talvez cansado, ou no seu autoconhecimento, ou no seu interior, eu vou descansar porque eu mereço, né? 40 dias, 40 noites, não é para qualquer um. E aí ele entra numa caverna para descansar, e o anjo pergunta o que para ele? O que fazes aqui? Muitas vezes nós estamos na caminhada e damos uma recuada. Vem aquela palavra recuando. O que tu estás fazendo? Qual o tempo que tu estás perdendo? Porque o tempo não é de ficar parado. O tempo não é de recuar. O tempo não é de encolher. O tempo não é de autopiedade. Coitado de mim, o diabo me perseguido, é isso, aquilo. E a gente começa naquela coisa toda e entra em declínio espiritual. Pelo contrário, o poder de Deus, ele é tão grande que ele te tira da caverna. Ele faz com que tu venhas comer o pão da vida novamente e beber da água da vida, da água que jorra para a vida eterna. A nossa caminhada de fé não acabou ainda. Nós temos muito e mais muito a percorrer nesta terra. Aleluia. Nós temos ainda muita coisa para fazer. Tu tens o autoconhecimento daquilo que Deus vai fazer na tua vida, ou daquilo que Deus pode fazer na tua vida? Nós temos um chamado, queridos. Temos um chamado e às vezes nós temos medo desse chamado. Por quê? Porque o amanhã nós não conhecemos. Nós temos medo
de dar uma resposta para Deus, que nós vamos ser cristãos verdadeiros e genuínos. Muitas vezes Deus nos separa para fazer algo na sua obra, nós entramos para dentro da caverna, e ali na caverna nós permanecemos, e nós queremos adorar a Deus muitas vezes dentro desta caverna, e muitas vezes ainda nós queremos, no nosso autoconhecimento, dizer: Deus me entende, Ele conhece todas as coisas. É óbvio que Deus conhece todas as coisas, mas a resposta que nós estamos dando para Deus não é correta. Se Ele nos chamou para algo, este algo tem que ser feito. Se Ele nos comissionou para algo, este algo tem que ser feito. Ah, mas e se eu não fizer, pastor? Não tem problema, Deus levanta outro, mas a lacuna fica, e a responsabilidade ainda continua. Porque se eu fui chamado para estar aqui pregando a palavra de Deus, e eu começar a cunhar e querer ir embora, Deus levanta outro e coloca no lugar, mas a lacuna desse ministério fica, porque eu sou responsável pelaquilo que Deus me chamou. E este autoconhecimento, queridos, presta atenção numa coisa: existe o conhecer e seguir a conhecer. José diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então existe uma caminhada de conhecimento, mas também existe a plenitude do conhecimento. E a plenitude do conhecimento, ela só chega na tua vida através de uma pessoa: Espírito Santo de Deus. Como que se dá isso? Vamos lá para a gente tentar explicar. Quanto mais eu me habilito na palavra de Deus, quanto mais eu leio as Sagradas Escrituras, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais conhecimento eu vou tendo. Eu vou crescendo na graça e no conhecimento. E aqui são duas coisas que caminham como um duplo termômetro: graça e conhecimento, porque Jesus diz: crescei na graça e no conhecimento. Muitas vezes nós queremos crescer na graça, que é o poder de Deus, e esquecemos do conhecimento. Outras pessoas estudam tanto as Sagradas Escrituras e elas querem crescer no conhecimento, achando que este poder não é bem assim. E é bem assim. A pessoa que tenta desvincular uma coisa da outra está errada, porque a palavra do Senhor diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos tornamos instrumento das mãos do Senhor, nós estamos crescendo na graça do Senhor. Quando nós recebemos a plenitude do Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos o selo da promessa, entramos na plenitude do conhecimento. E na plenitude do conhecimento, nós entramos nas revelações de Deus, entramos no poder de Deus. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém. Agora, se nós estivermos revestidos do poder de Deus, se nós estivermos revestidos da autoridade de Deus, eu te digo uma coisa: tu pode não saber o amanhã, mas fragmentos deste amanhã Deus te dá. Fragmentos daquilo que vai acontecer na nossa vida, Deus dá. Deus dá o livramento de amanhã, porque é uma promessa dele. E quando tem esse livramento, e foi isso que Elias não prestou atenção. Se eu te disser que vai acontecer algo amanhã, uma coisa muito ruim, como que tu fica na tua vida? Tem pessoas que saem correndo, vão para uma caverna, tem outros que vão para o supermercado comprar um monte de coisa, que tem que ter sardinha em casa, porque depois vai faltar comida, aquela coisa toda. Depende, cada um tem uma reação. Mas nós estamos falando de coisas espirituais. Se eu recebo uma má notícia, essa má notícia não pode me abalar. Se algo acontece na minha vida, esta notícia não pode abalar a minha vida. Porque eu tenho o selo da promessa, eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo,
Eu tenho a palavra de vitória na minha vida e eu tenho a maior de todas as garantias. Somos mais que vencedores em todas as coisas. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou primeiro. E eu te digo que nesta condição, nós estamos numa oportunidade mais confortável que Elias, concorda? Se Elias tivesse o Espírito Santo de Deus, que Jesus já tivesse vindo a essa terra, já tivesse pago os nossos pecados pelos nossos pecados, o anjo do Senhor diria para Elias: Elias, fica sossegado, porque teus pecados já foram perdoados, e em Cristo Jesus tu é mais que vencedor. E nós desta forma nós devemos olhar. Agora acontece o seguinte: aonde se dá toda essa batalha, queridos? Aonde se dá toda essa batalha? Aonde acontece tudo isso? Será que é aqui no chão? Aqui, ó. Toda a batalha começa primeiro aqui na tua mente. Se tu não conseguir vencer primeiro aquilo que está aqui no teu pensamento, tu vai ser prisioneiro do inimigo. Por que eu te digo isso? Quer ver uma coisa? Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23 diz assim, verso 7: Pois como imaginou na sua alma, assim é, ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Se Deus diz: olha, eu sou contigo, como é que tu deve proceder? Sou eu que te pego pela tua mão direita e te fortaleço. Como é que tu vai agir? Se Deus diz: eu sou contigo ontem, hoje e serei eternamente, como é que tu vai proceder? O problema todo é a nossa mente, porque Deus fala e muitas vezes nós pensamos: ah, não é bem assim. Ah, mas isso aí é para o outro. Ah, mas comigo vai ser diferente. Começamos com uma batalha aqui dentro da nossa mente, em primeiro lugar. Autoconhecimento de quem é Deus na nossa vida. Se Deus diz: sou eu que te pego pela tua mão direita, não temas, o que nós vamos fazer? Não temer, porque foi o próprio Deus que falou conosco. Mas Deus não falou comigo. Tá, mas nós conhecemos que as Sagradas Escrituras dizem esse texto, e que se as Sagradas Escrituras estão afirmando que o Senhor está contigo todos os dias, e é Ele que te pega pela tua mão direita e te diz: não temas, dorme sossegado, não precisa entrar em caverna nenhuma, porque o Senhor é contigo e Ele vai te guardar. Fica sossegado. A luta e a tribulação, queridos, elas não vêm para a destruição do homem e da mulher de Deus. Jamais. Luta e tribulação vem para a tua destruição. A luta e tribulação, ela vem em primeiro lugar para revelar o poder de Deus. E outra coisa, autoconhecimento de quem é Deus na nossa vida. Porque depois que nós passamos pela luta, pelo menos comigo já foi assim, talvez contigo já foi assim também. Eu me engasgo até com a saliva, uma coisa séria. O autoconhecimento de Deus, quando o poder de Deus entra na nossa vida, esse autoconhecimento nos traz segurança. Mas precisamos conhecer, precisamos estar habilitados por Deus na nossa vida, precisamos colocar o poder de Deus, precisamos saber que Jesus está conosco, e a nossa mente tem que estar irrigada pela palavra de Deus.
A nossa mente tem que estar ligada em Cristo Jesus, sabendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, quando chama os seus discípulos, e ele tem uma conversa com os discípulos, Jesus vai para a porta de Jerusalém e ele mostra um lugar fora de Jerusalém denominado inferno. E o que era esse inferno que Jesus estava falando? Jesus diz para eles: olha, vocês não têm que temer nada. O cristão não tem que temer essas coisas. Nós não precisamos entrar em caverna, nós não precisamos ter medo de nada. Pelo contrário, nós temos palavra de vitória sobre a nossa vida. Aleluia. Tu tens uma palavra de vitória do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Jesus, olhando para os discípulos, ele diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, olhando pelo fundamento bíblico, o que Jesus estava dizendo ali, ele diz o seguinte: olha, nós temos hoje aqui, nós temos a igreja física aqui, o templo. A igreja é a congregação dos santos, tá? Isso é igreja, é corpo, isso é igreja. Agora este aqui é o templo. E muitas vezes quando as pessoas entendem: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, nós corremos, fechamos a porta, botamos uma tranca por dentro e ficamos todo mundo aqui sossegado. Não é isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso aqui quer dizer é que tu, como cristão, pode entrar até no inferno, porque tu não vai ser contaminado. Como cristão, tu tens o poder e a unção de Deus sobre a tua vida, de ir lá qual que nós vamos fazer agora. Não estou dizendo que é inferno, veja bem, mas nós vamos na casa daquele que precisa de oração. E muitas vezes as pessoas estão com a sua mente desconexa de Deus, e sem esperança, sem entender, sem compreender quem é Deus. E muitas dessas pessoas falam: será que Jesus ainda me ama? Será que Jesus existe? Será que Deus tem poder? As pessoas pensam nisso. E o poder da palavra de Deus, quando Jesus disse isso, ele disse assim: olha, entra neste lugar e lá eu te dou autoridade e poder para tirar essas pessoas deste lugar. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. É exatamente isso. Ele te deu autoridade para te entrar em qualquer lugar, ministrar a palavra, orar e a resgatar aquela alma das mãos do inimigo. É isso que Jesus fez. É isso que Jesus disse. E muitas vezes nós não entendemos essas coisas. Quer ver uma coisa aqui? No verso 8 ele diz assim: levanta-te, come. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou. Quem é o pão da vida? Quem é a fonte que jorra? O Espírito é a fonte que jorra para a eternidade. Jesus é o pão da vida. Nós temos a graça de Deus na nossa vida. Tu tens um banquete espiritual para te levantar e vencer todas as batalhas da tua vida. Aleluia. Quero te dizer mais, poder até para dizer, assim, o autoconhecimento que nós temos que ter, quem é Deus em nós temos que ter até esta autoconfiança de dizer: se o Senhor está em mim e eu estou no Senhor, enfermidade sai de mim agora em nome de Jesus. Autoministração de cura, porque é o poder da palavra de Deus. Um pastor que foi meu pastor, o primeiro pastor que eu tive, ele tinha, o pastor dele, o mentor dele, tinha algumas atitudes que ele pensava assim: está escrito na Bíblia, está, então é para a minha vida. Esse pastor, ele usava exatamente dessa estratégia: está escrito na Bíblia, está, então é para a minha vida. E ele pregava a palavra exatamente dentro desse princípio. E se converteu na igreja dele alguém,
e disse assim: pastor, se está escrito na Bíblia, é o que está escrito aqui dentro? É. E acontece? Acontece. Pode seguir o que está na Bíblia. Aquele homem, ele tomou posse daquilo ali e ele não ficou mais enfermo, porque ele tomou posse daquela palavra, que nós estamos curados em Cristo Jesus. Agora, qual o autoconhecimento que nós temos? Quando tem uma palavra contrária à nossa vida, ou quando tem alguma coisa que não está com o nosso agrado, que não está da maneira que eu quero que esteja, ou que não está da maneira que tem que ser colocado como eu quero, então eu já fico todo bicudo, e já acho que está tudo errado. Mas isso aqui é a alma, e foi isso que aconteceu com Elias. Ele olhou para a sua alma naquele momento estava doente, e muitas pessoas não olham para isso, que a sua alma às vezes adoece, e ela cai espiritualmente, e ela vai se desligando de Deus espiritualmente, ela vai se afastando de Deus espiritualmente. E nós precisamos, como igreja, nós temos a obrigação, presta atenção nisso aqui. Ah, mas cada um vai dar conta de si. Claro que cada um vai dar conta de si, mas eu faço parte deste corpo aqui, você faz parte deste corpo, e nós temos a obrigação de interceder uns pelos outros. É obrigação da igreja. É obrigação eu orar pelo Claudemir, é obrigação. Se a irmã Divina está em necessidade, está precisando de oração, está precisando de intercessão, é obrigação, porque é corpo, é unidade, nós precisamos estar ligados. Aí a necessidade de estar ligado no corpo, aí a necessidade de andar como igreja, como corpo, não como igreja, mas como corpo de Cristo, unidos uns com os outros. Às vezes, queridos, nós nos decepcionamos com os outros e não nos decepcionamos com nós mesmos. A gente se decepciona, Claudemir, olha só. E aí eu me decepciono com o Claudemir. Mas antes de eu me decepcionar com o Claudemir, eu tenho que me decepcionar comigo. Comigo eu tenho que me decepcionar. Eu tenho que fazer uma autoavaliação de mim. Como é que eu sou em Cristo Jesus? Eu estou procedendo como Cristo procede? Eu estou caminhando como Cristo gostaria que eu caminhasse nessa terra? Eu estou me comportando como Cristo gostaria que eu me comportasse? Estou defendendo aquilo que Cristo defende? Estou fazendo aquilo que Cristo fazia? Essas são as perguntas. Mas nós muitas vezes olhamos para aquilo que eu quero, para aquilo que me machuca, para aquilo que eu não gosto, para aquilo que eu gosto, para a proteção. Somos aquilo que protegemos e pensamento que defendemos. É isso que nós somos. Se eu defendo os pensamentos da palavra de Deus e eu protejo o Evangelho, eu sou cristão e eu tenho que proteger este Evangelho, e eu tenho que ter em mente a palavra de Deus. Por quê? Porque eu sou aquilo que eu protejo e aquilo que me direciona os pensamentos. E muitas pessoas, elas têm o seu próprio pensamento, a sua própria razão, e ela não tem o autoconhecimento de quem ela é em Deus. E aí começa a surgir problemas, porque daí a alma começa a falar mais alto e começa a vir distanciamento de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer te tomar pela tua mão direita. Não entra em caverna nenhuma, porque caverna não é coisa do cristão. Não entra para caverna nenhuma. Ah, pastor, mas a situação está difícil. Claro que está difícil, mas é o autoconhecimento que eu preciso. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente já passou por muita luta, mas muita luta mesmo. E todas essas lutas, Deus nos tirou delas sempre. Foi com enfermidade, foi à beira de morte, foi com falta de dinheiro, mas muita coisa. Foi com palavra contrária, foi com carro, mas muita coisa. A gente saiu de todas a gente saiu.
Aleluia. Porque o nosso pensamento está voltado em Cristo Jesus. E quando nós temos o autoconhecimento de quem nós somos em Deus, pode ter certeza de uma coisa: tu sai daquela batalha ali, rapidinho tu sai dela. Ah, mas a minha está demorando. Não importa, tu está adquirindo autoconhecimento de ti mesmo. Porque quem é que sabe que até onde vai? Quem é que sabe que se tiver uma luta até onde tu aguenta? Eu sempre conto isso. Quando eu abri esse ministério aqui, tinha dias que eu orava e eu dizia assim: Senhor, eu não aguento mais. Isso não é para mim, eu vou parar com esse negócio. Esse negócio de Léo ser pastor, isso aí está tudo errado, não é para mim isso aqui. Eu não aguento mais. E Deus dizia assim: aguenta. Eu dizia: não aguento. E não aguento, quando eu estou dizendo, era eu não quero aguentar. Eu não quero mais. Eu não quero aguentar, Deus. Eu quero que tu me alivie, eu não quero. E Deus dizia assim: aguenta. E aí tu continua. Sabe, por causa de uma palavra a gente continua sempre. Talvez a gente tivesse a divisa na vida dela com um versículo, talvez tenha mantido ela firme. Um versículo que eu sempre cito ele, em Hebreus 10, 38. E o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando eu li aquilo, eu dizia: meu Deus do céu. Deus colocou uma palavra aqui que é para irrecusável. Eu tenho que continuar. Porque se eu recusar obedecer a Deus, eu vou voltar atrás. E se eu voltar atrás, eu coloquei a mão na arada, olhei para trás, o que acontece? Morte. E não é digno de entrar no reino dos céus. Autoconhecimento, até onde tu aguenta? Luta, tribulação, provação. Ah, mas será que Deus vai fazer tudo isso para quê? Primeiro, o nome do Senhor vai ser glorificado. Queridos, deixa eu te falar uma coisa para ti. Vamos lá. Está tudo certinho na tua vida. Tu tem dinheiro para comprar teu carro. Está todo mundo com saúde. A tua casa está bem montada. Não falta alimento na tua casa. Está tudo redondo aqui nessa terra. Qual é a tua busca em Deus? Preocupação. Qual a nossa busca em Deus quando está tudo certinho? Muitas vezes precisa entrar em desordem nas coisas para entrar na ordem de Deus. Porque aquilo que é a nossa desordem é a ordem de Deus. E muitas vezes aquilo que é a nossa ordem está completamente em desordem com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o que te toca não toca Deus. O que te toca não toca Deus. O que me toca não toca Deus. Ô Senhor, olha o que eles fizeram, olha o que disseram, olha como é que está. Deus diz assim: tá, e aí? E aí? Ah, mas tu não está vendo? Pô, e aí? Aí que é uma pergunta que nós estamos fazendo. Nós já olhamos para a cruz do Calvário. A gente já olhou para Jesus de Nazaré. Desde as 9 da manhã até as 3 da tarde, em agonia. A gente já olhou para isso. A gente já fez uma avaliação profunda do que é isso. A gente já parou para pensar que às 3 da tarde o pecado do mundo inteiro estava sobre ele, e assim mesmo ele olha com amor e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós temos a capacidade na nosso conhecimento de ficar olhando as coisas: não é assim, não é assim, não é assim. Enquanto que nós somos obrigados a olhar para dentro da palavra de Deus e ter conhecimento de quem nós somos na palavra de Deus. Não olhe para a vida dos teus irmãos. Não avalie como é o teu irmão. Avalie como tu é. Quem tu é em Cristo Jesus. O que tu estás fazendo com a palavra na tua vida. Olha para isso. Não olha para o teu irmão. Teu irmão é falho, meu irmão. Assim como eu sou falho. Tu é falho e eu sou falho. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim para me descobrir, para ver quem ele é em Cristo Jesus. E é por isso que muitas vezes nós temos tribulações e lutas. Autoconhecimento.
A gente passou por uns perrengues, daqui a pouco, quando a gente passou por aquilo que veio a vitória, a gente olhava para trás e dizia assim: mas eu não me lembro, durou tanto tempo, eu não me lembro que isso tenha acontecido, isso, aquilo parece que é assim, ó. Dói na alma, dói, porque estão sendo curados na alma. Quando começa a doer em nós, é porque a nossa alma está doente e precisamos ser curados. Tu te conhece? Assim como é na tua mente, vai ser. Assim como tu pensa que é, vai ser. Agora, como o profeta, ele tentou escapar de Deus, mas ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra. No capítulo 139 de Salmo diz assim: para onde irei eu? Do teu Espírito. Como eu posso fugir da tua presença, meu Deus? Tu vai para debaixo da cama, Deus te acha. Tu sobe em cima do telhado, Deus te acha. Tu cava um buraco, te enterra, Deus te acha. Tu vai para a profundidade do mar, Deus te acha. Tu sobe lá em cima, Deus te acha. Para onde irei eu da tua presença, Senhor? Pois o Espírito do Senhor está em todos os lugares e Ele nos cerca. Ele sabe onde tu estás, Ele sabe a tribulação que tu passa, Ele sabe a luta que tu passa. Deixa eu retificar aqui um negócio aqui. Presta atenção nisso aqui, pega para ti se tu quiser. Ele sabe a luta que tu passa, sabe. A tua luta, não. Ele sabe da prova que tu estás passando. Ele é o teu Deus e Ele está contigo nesta batalha, porque a batalha não é vossa, diz a palavra do Senhor. A palavra afirma que a batalha não é nossa sozinha. O Senhor está conosco e é Ele que nos pega pela mão direita, é Ele que nos ergue quando nós caímos, é quando nós estamos enfraquecidos, é o Senhor que nos carrega no colo. Aleluia! Glória a Deus! Ele entregou o melhor que Ele tinha, que era o seu filho, que Ele tinha, não que Ele tem. Ele entregou ao meu favor e ao teu favor. E aqui vai um pensamento meu. Diante de algo tão nobre, tão grande, um amor imensurável amor, onde Deus oferece o melhor. Todo o melhor que eu fizer é pouco. Tudo que eu oferecer de melhor para Deus é pouco. É pouco, porque Ele fez o melhor por mim. Ele me deu a vida eterna, Ele perdoou os meus pecados e tem um melhor ainda. Nós vamos estar na eternidade junto com Ele. Aleluia. Aleluia. Só que para que nós possamos viver bem, nós temos que ter este autoconhecimento. Quem tu és em Cristo Jesus? Será que a opinião dos outros vai fazer com que tu pare? Será que a opinião dos outros vai fazer que tu recue? Ora, tu tens uma chamada de Deus. Deus tem algo grandioso na tua vida. Como tu pode parar por causa de uma palavra contrária? Aleluia. Te coloca de pé, fica de pé, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus! O Senhor é contigo. Voz de Jezabel vai sempre haver na vida do cristão. Aleluia. Voz contrária sempre vai haver na vida do cristão. Mas também o Espírito que te dá força sempre vai estar contigo. Sempre. Ele não vai te abandonar. Para onde irei eu? Se eu subo ao céu, lá tu estás, Senhor. Para onde eu vou? Caverna não é coisa do cristão. Não adianta escapar. Não adianta escapar. Nós temos que conhecer. Quer ver uma coisa? Leia esse versículo comigo. Vai lá em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios 5. No verso 16 diz assim, quer ver? Assim que daqui por diante
a ninguém conhecemos segundo a carne. E qual é a mania que nós temos? De tentar entender os outros, olhar para os outros na carne. Ai, fulano fez isso para mim. Ai, fulano fez aquilo para mim. E aí nós ficamos nos detendo nas coisas da alma, as doenças da alma. E o Espírito de Deus não se agrada com isso, porque ele diz assim, ó: e daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ora, queridos, o próprio Cristo esteve em carne nesta terra, e o apóstolo afirma: ainda que nós tenhamos conhecido ele em carne, mas agora não é mais assim. Agora é no Espírito que nós conhecemos. Autoconhecimento eu tenho que ter de mim para entender a caminhada do Claudemir. Autoconhecimento eu tenho que entender que ele é único e que eu sou diferente em alguns aspectos. Não sou igual a ele. O que toca ele pode não me tocar. O que atrapalha ele pode não me atrapalhar. E aí nós queremos conhecer as pessoas na carne, na alma. Ai, meu irmão fez isso para mim. Ai, meu irmão fez... Isso é carne, isso é alma. Estamos tentando conhecer as pessoas na alma. Não vai dar certo. Precisamos conhecer espiritualmente. E aí precisa o autoconhecimento. Quando nós temos o autoconhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus, e quando nós temos o autoconhecimento espiritual, que nós somos um só corpo. Belisco está a mão aqui para ver se não vai sentir. Beliscou aqui, sentiu aqui, né? Então, se nós somos corpo, pisou aqui no Claudemir, onde é que vai doer? Quem é a cabeça do corpo? O próprio Senhor Jesus. Nós precisamos nos livrar desse negócio de alma. Mas eu quero te dizer uma coisa: não pare, não entre em caverna por causa de alma, porque o Espírito que habita em ti é maior que tudo isso. E tu tens que ter este autoconhecimento, que em Cristo somos mais que vencedores. Queridos, presta atenção uma coisa: a gente é bom para gravar versículo quando nos beneficia. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, é? Dá-lhe uma marretada no dedo do sujeito. Vamos ver lá se tudo posso naquele que me fortalece. Vai lá, pisa no pé do Claudemir. Vamos ver se tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tiver autoconhecimento de quem eu sou em Deus, eu tenho o controle de todas as coisas. Agora, se a alma manda no léu, tudo posso naquele que bate primeiro. E lá vai o retorno, a lei do retorno. E aí eu saí da presença de Deus, porque o Espírito de Deus não está agindo em mim, porque eu não deixo, porque eu não quero. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Já te reconciliou com teu irmão, não te conciliou? Então está em trevas aí. Porque o ministério da reconciliação, ele entra pelo amor de Deus, ele vem pela graça de Deus, e ele não vem pelas coisas da alma, ele vem pelo conhecimento do Espírito de Deus na nossa vida. Porque o apóstolo escreve: olha, mesmo que nós tenhamos visto Jesus na carne, conhecemos ele na carne, já não é mais assim agora. Nós temos que conhecer ele espiritualmente, porque crente não vive as coisas desta terra, ele vive nesta terra, mas ele não vive as coisas desta terra. De novo, o que te toca não toca a Deus. Ah, Deus, olha o que eles fizeram para o meu serviço, tiraram a minha panela de comida de mim, e aí a gente fica cheio de coisa. Deus olha e diz assim: e aí? Eu não sou poderoso para encher as 300 panelas que tu tiver na frente? O
problema é que nós não temos um autoconhecimento de quem é Deus na nossa vida. Irmão, se o irmão pegou a tua panela, fica sossegado. Deus vai colocar óleo na outra tua. Ele pegou com comida velha já. Agora a panela que tu tens, ele vai derramar óleo. Isso é autoconhecimento. É saber aquilo que Deus é na nossa vida e quem somos nós em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos. Diz fato que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao invés de perder tempo com coisa, vão lá para a casa das pessoas, vão apresentar Jesus para elas e vão orar. Nós ganhamos muito mais. O irmão está precisando de oração, alguém está precisando de oração, vão na casa dele, vão orar, que nós ganhamos muito mais. Vamos apresentar quem é Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos embaixadores aqui nesta terra. Somos embaixadores de Jesus. E Ele entregou o ministério na mão de cada um aqui. O ministério da reconciliação. Já conhece Jesus? Não. Então eu vou te apresentar. É o meu rei. Eu sou embaixador dele. Ele é maravilhoso. Às vezes as pessoas me perguntam: ai pastor, mas precisa fazer um curso, né, para evangelizar. Ai, é? Faz. Precisou fazer curso para pedir para Jesus te tirar da caverna? Precisou? Na hora da enfermidade, precisou fazer um curso para dizer: Senhor, me livra desse mal agora? Irmãos, tem coisas que nós aprendemos na marra. Quando o médico disse lá, 40 anos atrás, no hospital lá no centro de Porto Alegre, o Lincoln estava internado lá, o médico olhou, 500 crianças dentro do hospital da criança, lá em Porto Alegre. 500 crianças, o médico me chamou e disse assim: rapaz, vou te dizer uma coisa, tem 500 pessoas que teu filho é o pior. 2 horas de vida, avisa a tua mulher e segura. 2 horas de vida. Está aí, ó. Quem é Deus na nossa vida? Quem é Deus na nossa vida? Trocamos de hospital porque naquele não tinha nem lugar. Aí nós fomos para outro hospital. Chegamos lá naquele hospital, acho que era uma meia-noite, 1h. O médico olhou, tem que estar fraco mesmo para acontecer essas coisas. O médico olhou e disse assim: Jesus Cristo, o que ele está fazendo? Vai tirar a roupa dele assim, dentro do consultório do corredor. A enfermeira levou ele. Aí ele olhou e disse assim: não tem expectativa, viu? Eu fui para casa, nós oramos naquela noite. O médico não sabia quem é Deus na nossa vida. O médico não sabia quem somos nós através da oração. No outro dia de manhã nós fomos lá, ele estava amarrado na cama, porque não parava. Ele tinha 6 meses de idade. Aí amarraram ele uma mãozinha aqui, na cama aqui, e a outra. Parecia que ele estava lá. Porque ele não parava, ele queria tirar os negócios lá que estavam chegando. Aqueles negócios lá. Daí até hoje. Quem somos nós em Deus? Parece poderoso que não sabe. Mas não é poderoso para nós nos vangloriarmos. Não. É que o poder de Deus está em ti. E o cristão muitas vezes não sabe disso. O Senhor se move em ti. O cristão não sabe disso. O Senhor opera maravilhas através de ti. O cristão não sabe disso. O Senhor faz curas através de ti. O cristão não sabe disso. Quem tu és em Cristo Jesus? Tu tens esse autoconhecimento? Quem nós somos em Cristo? Esse conhecimento é a plenitude do conhecimento em Deus, quando o Espírito de Deus está em nós. E aí quando a gente vai orar, aí as pessoas ficam assim: como é que ele sabia disso? Como que ele sabia disso? Como que ora, faz uma oração e parece que prediz o futuro? Plenitude do Espírito na nossa vida. Autoconhecimento do Espírito de Deus. Nós não devemos conhecer a nossa vida pelos olhos nem pela alma. Nós devemos conhecer a nossa vida pela fé. Pela fé. De novo, vou trazer aquela alegoria aqui. João está na fábrica trabalhando. Aí
Aí vai um pregador na fábrica e conversa, pede autorização para pregar na hora do almoço. Na hora do almoço, o pregador vai lá e pregou na fábrica. E a mensagem do pregador era: esteja em Cristo, e Cristo estará em ti. E o João pegou a mensagem e gravou no coração dele. E ele foi para casa: Cristo está em mim, eu estou em Cristo. Cristo está em mim, eu estou em Cristo. E assim nós devemos proceder: Cristo está em mim, eu estou em Cristo. Muitas vezes nós queremos que Cristo esteja em nós, mas será que nós estamos em Cristo? Ou será que a nossa alma que está governando a nossa vida? Queremos ir para a caverna, queremos desistir, queremos parar, queremos sair, queremos ir para lá e ir para cá. E aquele homem, o João, começou todos os dias na fábrica: Cristo está em mim, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. O gerente se incomodou e chegou e disse assim: esse João tem que parar com esse negócio. Chama o João lá. Chamaram o João, o gerente quer falar contigo. Aí o João só bateu na porta. Aí o gerente disse assim: pode entrar, João. Aí o João entrou admirado: como é que o senhor sabia que era eu? Ah, João, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Tu fica falando isso o dia inteiro. Era tu, né? Tá certo. O que era, gerente? João, pela lei da física, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço. Fogo e corpo não podem na prova. E o barco estava afundando. Jesus, acorda, estamos afundando, não nos deixa perecer, Senhor. E muitas vezes nós oramos dessa forma. E o Senhor despertou do seu sono: oh, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Até quando Deus vai ter que estar intervindo em algo que já foi feito na nossa vida? O poder de Deus já está sobre a tua vida. Ele não vai vir, ele já está sobre a tua vida. Quando nós estamos em dificuldade, três coisas acontecem: autoconhecimento, presença de Jesus e Deus é glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ter a plenitude do conhecimento de Deus, e isso vai nos trazer o autoconhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Quem tu és em Cristo Jesus. O que te toca não é o que toca Deus. Aquilo que nos atrai não é o que atrai a Deus. O que nos atrai são essas coisas aqui da terra. As coisas da nossa alma nos atraem. Deus não é atraído por isso. Deus não é atraído por isso. Nós precisamos ser atraídos pelas coisas que atraíam Jesus. E precisamos fazer as coisas que Jesus fazia, sem deixar de fazer as coisas dessa terra, sem deixar as coisas dessa terra. Mas isso vem no autoconhecimento. Quem é Cristo na tua vida? Como Ele opera na tua vida? Jesus espera uma resposta de nós todos os dias, queridos. Alguém perto de ti precisa de ti. Alguém perto de ti precisa de oração. Alguém perto de ti precisa de uma palavra da parte de Deus. Alguém precisa. Tu, como cristão, tu tens o ministério da reconciliação. Tu, como cristão, tu tens e tu és um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Isto é autoconhecimento de quem somos nós em Cristo Jesus. As lutas e as tribulações vão continuar nessa terra, até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus ou Cristo. Mas uma certeza eu tenho: a luta e a tribulação passa, e junto com ela, o cristão já sabe a vitória. A vitória. Toda a luta e tribulação, a vitória nelas. Não tem derrota para cristão, tem vitória. E é assim que nós devemos caminhar. Caverna não é coisa de cristão. Precisamos da plenitude do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Quem tu és em Cristo Jesus. Autoconhecimento. Cristo em vós, esperança da glória.
Queridos, Jesus disse que, e quando ele comissionou os homens, é tão maravilhoso o reino de Deus, tão importante e maravilhoso o reino de Deus, que os anjos queriam fazer aquilo ao qual Jesus comissionou os homens. Os anjos queriam vir para essa terra e ministrar o Evangelho do Senhor, mas o Senhor outorgou isso aos seus filhos, a nós passamos essa parte, algo que os anjos desejaram, e muitas vezes nós não desejamos e não valorizamos. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento de Deus dentro de nós, quem nós somos em Deus e quem é Deus em nós. E o nosso conhecimento é raso e ficamos na nossa alma, discutindo e brigando conosco mesmo e com os outros. Isso não é conhecimento. Se é trava, faz com que a pessoa vá para o inferno. Meu conselho para ti nesta noite: conhece o Deus que opera na tua vida e tenha um autoconhecimento de ti mesmo, quem tu pode ser em Cristo Jesus. Para encerrar, aqui no meio está cheio de profetas, aqui no meio está cheio de gente com operação de milagres, aqui no meio está cheio de gente com dom de curas, aqui no nosso meio tem gente com dom de profecias, aqui no nosso meio tem gente com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, aqui no nosso meio tem gente com dom da fé, aqui no nosso meio tem gente com dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Aonde estão essas pessoas com o conhecimento de Deus? Precisamos deixar o Espírito aflorar na nossa vida, porque Ele tem um projeto contigo, muito grande, maravilhoso, e nós precisamos deixar o Espírito agir na nossa vida. Qual o conhecimento que nós temos de nós mesmos? Vamos colocar de pé, queridos. Quem precisa de oração, vem aqui que nós vamos orar.